vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Essa semana, no nosso devocionário, nos foi pedido para ler um texto em Deuteronômio 4. E esse texto me chamou muita atenção e Deus falou no meu coração. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o amor que se prova na obediência. Esse texto é o texto em que Moisés exorta o povo à obediência, a ouvir a palavra do Senhor e praticar. Moisés, o grande líder, deixa esse recado para o povo, para que eles se lembrem das palavras do Senhor. Vamos abrir lá em Deuteronômio 4, vamos ver primeiro os versos 1 e 2, que diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Esse texto, ele deixa claro essa ordem. Primeiro, ouvir o ensino. Nós precisamos ouvir para deixar entrar na nossa mente. Mas aí o texto continua, né? Para os cumprirdes. O processo de aprendizado, ele não se conclui só quando as coisas estão na cabeça. É necessário que nós pratiquemos. E o resultado de ouvir e praticar é que nós vivamos e entremos na terra que o Senhor Deus nos dá. Né? Falando figurativamente, nós precisamos aprender na mente, praticar o que aprendemos. E o resultado vai ser, nós viveremos e entraremos na terra prometida. Nós vivemos num mundo que está cheio de boas intenções. As pessoas todas sabem o que fazer. Elas têm um conhecimento mental, no intelecto muito grande. A Silene, às vezes, me tira um pouquinho, assim, quando ela fala assim, né? Eu falo com ela assim: Silene, faz a receita desse jeito. Ou é tão fácil fazer esse bolo. E ela fala assim: você sabe a teoria direitinho, mas na hora da prática, dá tudo errado. É verdade, às vezes a gente tem um conhecimento só teórico das coisas. Isso não é o conhecimento completo. Nós precisamos, né, praticar a palavra. E a prática, ela exige uma continuidade. Nós temos que fazer mais vezes, não uma só vez. Né? Se eu quero ser bom em dirigir, não adianta assistir só uma aula. Não adianta só fazer uma aula. Eu tenho que constantemente estar praticando, praticando e praticando. E o resultado é, se nós fazemos isso com a palavra de Deus, se nós aprendemos a ouvir e se nós praticamos, então nós viveremos. E é interessante que Moisés acrescenta uma frasezinha que parece estar fora do contexto aqui. Ele diz assim: olha, nada acrescente e nada diminua da palavra que vos foi falada. Eu acho que Moisés conhecia o coração do homem, ou inspirado pelo Espírito Santo, né? Deus já queria deixar claro duas tendências que nós temos. A primeira tendência é de acrescentar. Às vezes nós queremos ser mais justos do que Deus. Às vezes nós queremos fazer muito mais do que Ele nos pediu. E com isso, né, interiormente, lá escondido no nosso coração, a gente fica querendo comprar o favor de Deus. A gente quer bajular a Deus para conseguirmos coisas dele. Não acrescente, né? Não acrescente nada à palavra. A outra sugestão é diminuir, né? Não retira nada da palavra. Quando nós retiramos coisas da palavra, nós estamos desdenhando com Deus. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, olha, o que o Senhor falou não é tão importante. Eu acho que só até aqui está bom. E aí nós nos colocamos no centro, nós nos tornamos juízes e legisladores, e nós não devemos tomar essa posição que pertence só ao Senhor. Esses dois extremos são extremamente perigosos. O que Deus deseja é que nós obedeçamos a palavra, que nós aprendamos a palavra, aquilo que está dito, e que nós vivemos essa palavra, sem diminuir e sem aumentar. E nisso nós precisamos também ter uma visão correta de Deus. Deus não quer que você fantasie sobre quem Ele é, mas também Ele não quer que você diminua quem Ele é. Ele quer que você, com a palavra dEle, com o ouvir a palavra dEle, o praticar a palavra dEle, que você entenda
quem Ele é e se relacione com esse Deus. Se nós olharmos agora os versos 9 e 10, Moisés nos instrui a realmente prestar atenção e a guardar essa palavra que nós estamos ouvindo. Os versos 9 e 10 diz o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos teus filhos. Aqui Moisés nos convida a um zelo. Primeira coisa que ele diz: guarda-te a ti mesmo. Em quais aspectos nós devemos nos guardar? Naqueles aspectos iniciais que ele falou no texto, em ouvir os estatutos, em aprender e cumprir aquilo que você ouviu, para que nós vivamos. Então guarda-te a ti mesmo, em ser zeloso, em ouvir a palavra de Deus e em cumprir o que ele falou. Depois ele fala: guarda bem a tua alma. Ele vai mais fundo aqui. Ele diz que devemos ficar vigilantes naquilo que se passa dentro de nós. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós almejamos, né? A alma, ela determina o nosso procedimento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas motivações. E ele nos instrui: guarda bem a tua palavra. E ele reforça: e não te esqueças. Não basta ouvir uma vez, não basta meditar uma vez. Ele diz que nós devemos continuamente estarmos refletindo nas palavras, no ouvir e no obedecer aquilo que Deus mandou. Nós precisamos entender que os estatutos de Deus, eles devem ser o nosso GPS, o nosso Google Maps da nossa vida todos os dias. Não só um dia, mas continuamente. Nós andamos num mundo que jaz no maligno, cheio de escuridão. A palavra é a luz. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, e ela tem que ser essa iluminação o tempo todo. Mas para isso nós precisamos, de fato, estarmos meditando e não nos esquecendo, né, das palavras do Senhor. E ele fala também: não se apartem do teu coração. Ele vai um pouco mais fundo. Ele quer que o seu desejo constantemente, continuamente e eternamente seja agradar ao Senhor, seja amar ao Senhor, seja conhecer ao Senhor. Então ele já fala dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, elas têm uma importância muito grande, sim, né? Nós precisamos primeiro entender com a mente, nós precisamos praticar com as nossas mãos, e nós devemos sentir também esse desejo de continuamente estarmos meditando na palavra do Senhor. E no verso 10, nós temos aqui o que seria o propósito de Deus, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, que ele diz, né? A fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viver. O objetivo de Deus é que nós tenhamos esse temor santo, essa reverência, esse amor a Ele. Esse é o objetivo do Senhor com todas as coisas, para que nós vivamos nessa terra em santo temor a Deus. Queridos, isso é muito importante. Nós hoje fantasiamos Deus. Nós hoje tratamos Deus como se fosse uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar com toda a liberdade. Nós temos a liberdade, sim, em Cristo Jesus. Mas Deus demanda de nós essa reverência, esse temor santo, para que nós andemos em santidade. E no fim, a última instrução é ensinar aos seus filhos. E aqui a coisa complica. Porque muitas vezes nós queremos ensinar aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos só na cabeça. Nós queremos ensinar a teoria para os nossos filhos. E falar assim: vai lá, filho, faz o que eu estou te falando. Mas na verdade, o ensino, ele vem depois de aprendermos, depois de praticarmos, depois de guardarmos no coração, depois de termos esse sentimento, né, de desejar obedecer ao Senhor,
de temer ao Senhor. Depois é que chega o ensino. Ensina a criança, ensina os seus filhos. O ensino dos filhos, ele é mais visual do que teórico. Eles precisam ver em você que tudo isso que nós estamos falando está, de fato, acontecendo na sua vida. Queridos, não se trata de conhecer a Deus no cérebro. Não se trata de um conhecimento intelectual. Trata-se de viver a palavra de Deus. Eu preciso conhecer intelectualmente, mas eu preciso praticá-la. Em Lucas 6:46, Jesus faz uma pergunta extremamente perturbadora para nós. Ele diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa pergunta nos atinge diretamente. Nós às vezes falamos: Senhor, meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Mas de fato, muitas vezes estamos longe da obediência à palavra de Deus. Não foi por acaso que Jesus, em João 14:15, disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A moeda que mostra que nós amamos a Deus, que nós amamos ao Senhor Jesus, é a nossa obediência. É ela que determina a quantidade de amor que nós temos por Ele. É ela que determina se de fato nós amamos só de boca ou de coração, de fato e de verdade. Voltando ao texto de Lucas, nós temos novamente uma ilustração do que Jesus queria que nós fizéssemos e deseja que nós façamos. Nos versos 47 e 48, ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus deixou muito claro: aquele que ouve e pratica, esse é que construiu a casa sobre a rocha. Que as nossas vidas sejam edificadas sobre a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti que a Tua palavra, que é viva, que é mais importante do que uma espada de dois gumes, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que possa discernir os nossos desejos mais profundos, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas preocupações, mas principalmente que encontre em nós o profundo desejo de obedecermos ao Senhor, de conhecermos a Tua palavra, que o Senhor nos faça zelosos em meditar e em praticar continuamente tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nós oramos que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo e que conserve o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma íntegros e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo.